bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor que vive e reina para todo sempre, na minha e na sua vida, para nos dar a vitória. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você tirar um pouco do seu precioso tempo e passar por aqui e ouvir a mensagem de Deus. Quero louvar a Deus, aleluia, e te agradecer por você se inscrever, por você deixar o seu pedido de oração, por você deixar o seu joinha. Que nosso Deus continue te abençoando e que as ricas bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Aqui está chovendo muito, louvado seja Deus, por isso está este barulho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas glória a Deus, né? Vamos para mais uma videoaula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje é a aula de número 7. Estamos no segundo trimestre de 2024. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tema desta lição é o perigo da murmuração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então, irmão, se você tem o hábito de murmurar, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, vamos começar a vigiar para que essa prática, né, para que isso não venha fazer morada dentro de nós e atrapalhar a nossa caminhada, né, com Deus. O texto áureo, né, desta lição diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, né? Nós sabemos que o povo de Israel, eles pereceram por causa da murmuração. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Olha o tanto de consequência que ela traz, né? Ela enfraquece a nossa vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E nos impede de desfrutarmos das promessas de Deus. O povo de Israel, né, o povo ali, quando saiu ali do Egito, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles pereceram, aleluia, por causa da murmuração. E isso aborreceu ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo 16, primeiros até o 7, e 1 Coríntios 10, versículo também 10 e 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, os quais aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel, aleluia, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. O povo tinha um coração obstinado a pecar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma das práticas dos pecados que eles cometiam era a murmuração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós, irmãos, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, vamos nos queixar de alguma coisa, vamos murmurar de alguma coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós não podemos deixar que essa prática faça parte da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não podemos deixar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que essa prática ande conosco, more conosco, né? Almoce conosco, jante conosco.
Por que eu estou falando assim? Porque tem gente que ela murmura do almoço, ela murmura da janta, ela murmura da roupa, ela murmura do sapato, ela murmura da casa, ela murmura da família, ela murmura dos filhos, ela murmura do esposo, murmura da esposa, murmura do pastor, murmura do irmão, murmura das compras do mês, murmura de tudo, irmãos, de tudo, nada tá bom. E isso acaba, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que essa prática da murmuração, esse pecado da murmuração, em vez dele se afastar de nós, ele acha morada, acaba achando morada em nossos corações. E acaba, que habita dentro de nós, e aí acaba que tudo que a gente faz, temos que murmurar. Isso é um perigo muito grande, então nós temos que termos muito cuidado com essa prática da murmuração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Olha o que o povo de Israel fizeram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eram escravos, estavam ali no Egito há muitos anos, sofrendo, sendo humilhado, chicoteado, pisado, cuspido, não era nada, não era reconhecido por ninguém, não tinham valor. E aí Deus, com o seu braço forte, resgata eles dali. E quando eles estão no deserto, caminhando para a terra que Deus havia prometido, eles vão e diz que estava com saudade das panelas de carne que eles tinham no Egito. Misericórdia, igreja. E quantas das vezes nós, fazemos isso? Quantas são as vezes que nós já praticamos esse pecado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas as vezes nós já entristecemos o coração do nosso Deus com essa prática, com a prática deste pecado chamado murmuração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então eles dizem: você trouxe a gente para esse deserto, Moisés, para matar a gente de fome? Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos panelas de carne para comermos até nos fartarmos. É brincadeira? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se, aleluia, anda em minha lei ou não. Deus havia dado ordem, dado leis a Moisés, e agora Deus, através, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali no deserto que eles estavam, o Senhor agora ia começar a tratar este povo, ia começar a forjar o caráter deste povo, porque o povo estava ali no Egito, apanhando, sofrendo, sendo escravo por 400 anos, tantos anos ali, mas o caráter deles não foram forjados. Aleluia, eles tinham um desvio de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus disse: eu vou tratar eles agora nesse deserto. E Deus enviou maná, só que eles tinham que colher cada dia a sua porção. Quem disse? Alguns obedeceram, mas outros não. Outros não obedeceram. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro que colhem a cada dia, porque na sexta-feira eles iam colher o dobro por sábado. Porque no sábado eles não iam poder pegar. Louvado seja o nome, porque o sábado era santo ao Senhor. Era consagrado, ao Senhor. Era o dia que para eles adorarem ao Senhor. Mas eles não obedeceram ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Então o Senhor, ouviu a murmuração daquele povo.
1 Coríntios 10, 10 diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo que? Destruidor. Então, aquele que murmura, ele é servo do destruidor. Aquele que murmura, ele traz consequência de destruição para a vida dele. A pessoa murmuradora, aleluia, o devorador entra dentro de casa, entra nas finanças, entra na saúde, entra em cada área da vida daquela pessoa por causa da prática da murmuração, por causa do pecado da murmuração. Ele dá legalidade ao destruidor atuar, agir na vida dele ou na vida dela. Que o sangue de Jesus possa nos cobrir e nos libertar da prática da murmuração. Porque muitas das vezes nós queixamos ao Senhor. O salmista Davi, no Salmo 89, ele queixa muito com o Senhor. São 52 versículos. Ele se queixa... No Salmo 89 não, igreja, perdão, no Salmo 88. Ele se queixa muito com o Senhor. Mas no 89, ele convida a alma dele a adorar o Senhor. Ele convida a alma dele a ser grata ao Senhor. Ele convida a alma dele, aleluia, a sentar um pouquinho ali com ele, conversar com ele. Aleluia, ele começa a mostrar, a trazer a memória dele, aleluia, todos os benefícios que o Senhor fez na vida dele. Mas no 88, Davi, ele queixa muito com o Senhor. Ele murmura muito com o Senhor. Jó também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele murmurou também contra o Senhor. Aleluia, nós também murmuramos contra o Senhor. E muitas das vezes nós damos legalidade ao destruidor entrar em nossas vidas. E muitas das vezes a gente chega e diz, não, é vontade de Deus que eu passe por isso. Outras vezes a gente ouve alguém dizer assim, não, é o inimigo que está fazendo isso na minha vida. E muitas das vezes nem é Deus e nem é o inimigo. É a legalidade que eu dou para que o destruidor, através da murmuração, venha entrar na minha vida, ele acha legalidade, entra e começa a atuar na minha vida, em todas as áreas, né, da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós na manhã deste dia e possa nos libertar deste pecado chamado murmuração. Ele chega e diz assim, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Então, foi escrito, foi deixado na palavra de Deus, aleluia, para aviso nosso. Queremos viver bem na terra? Queremos ter as brechas fechadas? Vamos fechar da murmuração. Vamos fechar, aleluia, a janela, a porta, a brecha da murmuração, para que o destruidor não venha achar legalidade em nossas vidas. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, grande é o Senhor. Qual é o comportamento, irmãos, de um murmurador? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De acordo com os dois, testamentos da Bíblia, o mal da murmuração, ele sempre esteve no meio do povo de Deus, entre os israelitas, como eu acabei de falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dos dias de Moisés, está em Êxodo 16, e versículo 11. Nos dias também de Jesus Cristo, os escribas e fariseus também estavam ali o tempo todo murmurando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na igreja, em Jerusalém, no início, louvado seja Deus, esse mal também, aleluia, passou por ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A murmuração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ela revela um comportamento inconveniente.
inconveniente, um temperamento inquieto, né? A pessoa tem indiretas para dar ao outro, ele é sarcástico, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem comportamentos, aleluia, louvado seja Deus, que se nós estivermos atentos, nós vamos perceber que aquela pessoa é uma pessoa murmuradora. O comportamento dos murmuradores é tão sério, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que chegou a ameaçar até a unidade da igreja em Atos dos Apóstolos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, essa igreja ela tinha se acabado por causa da murmuração. E por isso nós precisamos ter toda a cautela com esse comportamento. Por isso o pecado da murmuração, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, além dele enfraquecer a nossa vida espiritual, também ela altera, aleluia, negativamente a nossa saúde emocional. Olha quantas consequências ruins ela traz para a nossa vida, essa prática da murmuração. Né? Ela atinge a nossa saúde emocional e também física. Né? Então, que nós possamos vigiar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Aleluia, louvado seja Deus. O que se dizer de um crente murmurador? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quem se diz ser salvo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não é murmurador. Quem se diz ser salvo em Cristo, ele tem o Espírito Santo em sua vida. E não pode neutralizar, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a prática da murmuração. Aleluia. Então, quem é salvo, ele neutraliza, mas quem diz ser salvo, mas anda com essa prática da murmuração, ele não tem condição nenhuma de neutralizar essa prática, porque ele diz que é, mas ele anda murmurando o tempo todo, ele já deixou ela fazer morada dentro dele. Aleluia, então ele não tem capacidade de se libertar dessa prática, a não ser pela pessoa do Senhor Jesus. Então, quem é salvo em Jesus, ele barra, ele neutraliza essa prática da murmuração. Toda vez que você vê alguém murmurando e diz ser salvo, mas murmura, é porque ele vive, a murmuração mora dentro dele e ele não consegue, aleluia, neutralizar essa prática, porque ele não anda com Jesus, ele anda com o espírito da murmuração, que é o destruidor. E o destruidor, ele nunca vai libertar alguém da prática desse pecado da murmuração. O único que pode libertar é o Senhor Jesus. Então, uma pessoa que ela diz que é salva, mas ela vive murmurando, dentro dela há o espírito destruidor, o espírito da murmuração. Mas quem é salvo em Cristo Jesus, como está dizendo aqui, quem é salvo, né, em Cristo Jesus e tem o Espírito Santo de Deus, ele neutraliza essa prática, esse pecado da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço às irmãs que, se estiverem gostando, se inscrevam, deixe seu joinha, né, deixe seu amém, compartilhem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajudem nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma obra espinhosa, difícil, mas nós vamos chegar lá. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuidado com as virtudes do Espírito. Porque pessoas que vivem murmurando são pessoas indisciplinadas. São pessoas que não têm disciplina. São pessoas que não foram disciplinadas, né? E andam nas obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas 5:16, igreja. Gálatas 5,
Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Eu quero ler para vocês este versículo de Gálatas 5. Glória a Jesus, porque fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, das obras da carne. Aqui, Gálatas 5, Gálatas 5,16, 5,16 diz assim, ó. Digo, porém, Paulo falando, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia, porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidades sexuais, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Então essas são as obras, irmãs, da carne. Aleluia. E a murmuração, ela traz ira. A murmuração deixa a pessoa inquieto. A murmuração deixa a pessoa chateado, aborrecido. Ele acaba descontando muitas das vezes em outras pessoas, dando piadas indiretas, soltando farpas. E isso não agrada a Deus e separa a pessoa de Deus. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Tá vendo? Eu acabei de falar para vocês que a pessoa acaba se tornando um instrumento do destruidor. Aleluia. Assim não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio da sua atitude, visto que a sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Aleluia. Mateus 6, 22 e 23. O nosso corpo só terá luz, aleluia, se os nossos olhos forem bons. Se não for bom, aleluia, todo o nosso corpo, ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em trevas, né? Mateus 6, 22, igreja, diz assim, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Aleluia, não podeis servir a Deus e a Mamon. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não podemos servir de maneira nenhuma a dois deuses. Aleluia. Ou serve a Deus ou serve ao tentador. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Porque não podemos agradar a dois deuses ao mesmo tempo. Vou pedir licença às irmãs para tomar um pouquinho de água aqui. Porque a garganta não aguenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A murmuração também, irmãos, ela impede de nós sermos salvos. A murmuração ela é uma pedra de tropeço no nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, Deus, quando ele escolheu Moisés, né, e Arão, louvado seja o nome do Senhor Jesus como seu auxiliador, para libertar o povo de Israel da escravidão
né, de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, que está em Êxodo 7, 1 e 2, após, né, o povo experimentar grande livramento, louvado seja Deus, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e de Arão, de maneira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sistemática. Louvado seja Deus, alegando que o legislador o conduziu para morrer em pleno deserto. Né? Então, eles começaram a murmurar. Deus queria salvar, mas eles mesmos se colocaram como pedra de tropeço no caminho, aleluia, que ia conduzir, que Moisés ia conduzir eles à terra prometida, por causa de quê? Da língua, por causa da murmuração. Então não é tudo que nós devemos falar, que a nossa boca deve pronunciar, porque tem coisas que nós falamos que vai aborrecer os ouvidos do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E nesse relato, irmãs, nós percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Uma pessoa, quando ela começa a murmurar, ela já está incrédula, ela perdeu a fé, ela já se afastou de Deus, né? O espírito dela é um espírito de descontentamento, né? Inquieto, nada para ela ou para ele está bom, e isso desagrada ao Senhor. Há uma ausência de fé na pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma ausência de fé. Aleluia. Que se passa a escolher o que é mal. A pessoa deixa de ter fé em Deus, no Criador, para escolher o que é mal, que é a murmuração, que atrai o devorador para perto ou até mesmo para dentro dela. A prática da murmuração, logo não se pode esperar mais atitudes de bondade, né? Sinceridade, verdade, de quem submerge na murmuração. É uma pessoa, né, que não, ela é falsa, é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que tem a alma doente, não é curado, né? Então, o que esperar desta pessoa? Só amargura, só farpas, só indiretas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança. Então, a pessoa ela é impaciente, ela é ingrata, louvado seja Deus, e ela é desrespeitosa com aqueles que estão em sua volta e que sempre estenderão as mãos para o ajudá-lo. Glórias a Jesus. A murmuração também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desagrada a Deus, porque o Senhor Deus, né? Quando o povo começou a murmurar, Deus ele respondeu ao povo, né? Dizendo que faria cair pão do céu. Deus, ele se indignou, ele disse, eu vou fazer cair pão do céu, lá em Êxodo 16:4. E Deus, ele trouxe maná. O que significa a palavra maná? O que é isso? O que é isso? Porque o povo não sabia o que era maná. Ninguém nunca conseguiu produzir maná. Porque maná é algo desconhecido, é algo que ninguém conhece. No mercado tem de tudo, mas você não acha maná. Maná, porque maná não é uma coisa feita pelo homem. É algo que Deus fez para dar ao seu povo. E o povo disseram, o que é isso? Eles nunca tinham visto aquilo. Então, maná quer dizer o que é isso? É algo desconhecido, é algo que só Deus sabe fazer. E Deus, ele produziu para aquele povo. Mesmo um povo ingrato, mesmo um povo murmurador, mas Deus enviou para aquele povo. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Mesmo o povo sendo murmurador e mesmo Deus enviando o maná, Deus ainda teve misericórdia daquele povo. Deus não queria destruir. Deus tratou com compaixão, Deus tratou com misericórdia, Deus tratou com amor, mas o povo foi destruído por causa da murmuração. Isso é muito sério. E isso cabe para mim e para você nesses dias atuais a qual nós estamos vivendo. Aleluia. Quais têm sido os nossos comportamentos diante do Senhor? Como tem sido? Como nós temos nos comportado diante do Senhor? Ora, o Senhor Deus, ele contempla todas as nossas ações.
sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que enxergarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Que bom seria que todos, ouvissem esta aula, nesta videoaula toda, mas muitos não têm paciência de assistir, e perdem as bênçãos do Senhor. 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, que nós possamos chegar diante do Senhor com confiança, para que Ele possa nos ajudar no tempo em que nós estamos ali precisando, dele. E por que murmurar é tão perigoso? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela vem nos dizer que se endurecer, vem nos dizer que quem se endurece contra ele, contra Deus, aleluia, quem se endureceu contra ele, que é Deus, a palavra de Deus, perdão, igreja, a palavra de Deus vem nos dizer quem se endureceu contra Deus e teve paz. Aqui o escritor fazendo essa pergunta. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Ninguém. Ninguém tem paz. Jó, no 9:4, ele diz: à luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossa vida e no contexto em que estamos. Então, este ato nos impede de enxergar as ações de Deus na nossa vida. Então, irmãos, bota a murmuração para fugir do seu caminho. Vamos botar ela para fugir do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus. Por conseguinte, a murmuração cega diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossas vidas. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmurações dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Então, irmãos, não vamos praticar para que nós não venhamos sermos destruídas e destruídos. Porque a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Aleluia. Examinando os textos de Números 14:29 e 16:41 até o 49, nós percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Irmãos, isso é muito sério. O povo estava no deserto, morreram e foram sepultados também no deserto. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Por causa da murmuração, eles não alcançaram, o cumprimento da promessa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque hoje a gente vê as escolas, tem murmuração, a gente vê no trabalho tem murmuração, na faculdade tem murmuração, na igreja tem murmuração, na família tem murmuração, em todo canto tem murmuração. Louvado seja Deus, que o Senhor possa nos guardar desta prática pecaminosa.
O destino dos murmuradores, irmãos, quais são? Né? À luz dos relatos do livro de Número, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança e ele diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O destruidor, né, veio destruindo a vida deles, porque eles deram legalidade. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente o quê? Morto, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Quantas pessoas não têm mais prazer de ir à igreja, de ter comunhão com o irmão, não suporta ver um pastor, não suporta ver uma pastora, não suporta ver um missionário, né? Começa a soltar farpas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem respeito nenhum por aquela pessoa. Então, isso é uma pessoa que já está morta espiritualmente. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração, ela mata tanto fisicamente como espiritualmente. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado a Deus. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Quais são os males, né, da murmuração, que a murmuração traz sobre a nossa vida? Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contenda comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá por causa da murmuração. Aleluia. Há também o mal de caráter espiritual, por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita em vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Então, irmãos, ele é uma pessoa caluniador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma pessoa mentirosa. Louvado seja Deus, uma pessoa murmuradora. Ela tem tudo isso aqui. Mente, calunia, aponta, julga. Ela é uma pessoa morta espiritualmente. E acaba matando também com a igreja, destruindo com a igreja. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tal como idolatria, porque ele deixa de acreditar nas coisas de Deus e agora ele começa a ser uma pessoa que ele tolera tudo. Tudo pode, tudo pode, tudo o Senhor compreende, tudo o Senhor dá jeito, tudo é com o Senhor. Ele joga tudo no colo de Deus, porque ele se torna uma pessoa tolerante. Ele tolera tudo. E aí está correndo um grande perigo de se perder. Né? Ele é idólatra, né? Ele é rebelde, né? É uma pessoa que muitas das vezes, né, dá lugar, né, a todo tipo de pecado por causa da murmuração. Aí ele começa a ser um idólatra, começa, né, a ser uma pessoa causadora de rebelião. Daqui a pouco está adulterando, aí vem a blasfêmia contra Deus, né? Então a murmuração traz todas essas consequências. Como consequência, acaba apresentando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Ele deixa de prestar serviços a Deus para prestar serviços ao destruidor. E ele acaba estacionando na caminhada com Cristo. Ele pode estar na igreja todo dia, ele pode louvar todo dia, ele pode deixar uma mensagem todo dia, mas se ele é um murmurador, ele está morto espiritualmente e as suas vestes estão manchadas e não pode estar ao lado de Jesus e nem o Espírito Santo habita dentro dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, para encerrarmos, a nossa conclusão diz assim: nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa
e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é de que participemos das suas promessas, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas ou qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, até aqui me ajudou o Senhor. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todas vocês. Tenham todas um excelente dia. Se inscreva, deixe seu joinha. Aleluia, compartilhe. Aleluia, me ajude nesta obra a evangelizar mais vida. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.